Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui começando aí o nosso estudo e essa semana nós vamos falar sobre transtorno de personalidade dependente. Mais uma personalidade componente do grupo C. O transtorno de personalidade dependente, normalmente essas pessoas elas têm um grau de dependência que é muito forte referente aí às outras pessoas, né? Elas, para não se sentirem rejeitadas, elas concordam com as outras quando sua própria opinião se difere do contexto. Então elas podem ter uma opinião X, mas para que elas não se sintam rejeitadas, elas terminam aceitando a opinião Y, né? O desejo de manter o relacionamento e o apoio das pessoas e a sustentação, né? Eles precisam ir sustentando isso para conduzir essas características de comportamento, né? Que vai incluir o quê? Submissão, timidez, passividade, né? Elas não têm aí uma altivez em querer demonstrar isso. Isso tudo para poder deixar com que esse relacionamento, né, permaneça ativo. Então ela vai aí para a base da dependência dessas pessoas. Podemos falar também que os portadores desses transtornos eles são um pouco parecidos com o que nós falamos na semana passada, que seria o transtorno de personalidade esquiva. A diferença entre os dois é que no transtorno de personalidade esquiva, a pessoa ela quer ficar distante, né, dos relacionamentos. Já a pessoa de transtorno de personalidade dependente, ela precisa estar nos relacionamentos, né? Elas se apegam aos relacionamentos, né? E esses relacionamentos vocês entendem de todas as formas e maneiras, seja no campo amizade, no campo familiar, no campo afetivo, né? E de todos os aspectos, né? Normalmente, é importante começar a falar disso, esse transtorno, normalmente ele está ligado muito próximo à fase, né, de alimentação, a fase infantil nossa. Por quê? Porque quando nós somos crianças, bebês e afins, nós precisamos do outro para nos alimentar, para beber água, para nos limpar e etc. Dependendo como essa criança ela foi tratada, ela foi desenvolvida, ela termina, né, assimilando esse processo de dependência, tá? Querendo aí não se apartar deste momento ou desta situação. E isso termina colaborando para que a pessoa ela não tenha aí o controle sobre isso. Ela vai estar sempre em dependência. É importante falar que todos nós passamos por esse processo, né, de depender do outro nessa fase. Porém, quando nós vamos para a socialização, né, principalmente a fase escolar, nós nos afastamos disso. Nós vamos criando uma independência. Já no caso dessas pessoas, essa dependência ela permanece, tá bom? Então vamos lá. Segundo o DSM-5, ele diz o seguinte: ponto 1. Essas pessoas elas têm dificuldade em tomar decisões do cotidiano sem uma quantidade excessiva de conselhos e resseguramento de outras pessoas. Então, se a pessoa não der vários conselhos e se ela não se sentir segura referente ao que a pessoa está querendo, desejando, falando, ela não vai tomar uma decisão. Segundo ponto, uma necessidade de que os outros assumam a responsabilidade pelas principais áreas da sua vida. Então ela vai sempre depender que alguém tome a decisão por ela e que essas decisões tomadas serão as melhores possíveis, tá? O terceiro item tem uma dificuldade em expressar discordância de outros por medo de perder o suporte ou a aprovação, né? Entenda, não inclui aqui temores realistas de retaliação, né? Então, o que seria aqui?
Uma pessoa que está vivendo um sequestro, por exemplo, ela está num processo de retaliação, então ela vai concordar, não é? Não é nesse sentido, né? O quarto ponto é a dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, em razão da falta de autoconfiança em seu julgamento ou habilidades, né? E não por falta de motivação ou de energia. O quinto ponto vai a extremos para obter carinho e apoio dos outros, a ponto de se oferecer para fazer coisas desagradáveis, inclusive, tá bom? Isso é algo que a gente consegue visualizar muito, né, através da internet, hoje em dia. Sexto ponto, sente desconforto ou desamparo quando só por causa de temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si próprios. Então, qualquer situação de perigo, inclusive um adoecimento, essa pessoa ela vai entrar num processo de pânico. O sétimo passo, busca com urgência outro relacionamento com fonte de carinho e amparo, quando o relacionamento estreito é rompido. O oitavo ponto, a preocupação irrealista com medo de ser abandonado para cuidar de si próprio. Então, ela vai ter sempre em mente que isso está em volta e que isso está aí acontecendo e fluindo. Bom, gente, hoje foi isso que nós temos aí do transtorno. Espero que tenha ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou responder para você. Na próxima semana, terminando esse bloco da personalidade, nós vamos falar sobre o obsessivo compulsivo, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!